Estamos apresentando o programa Celebrai com Suelen Nóbrega. Celebrai. Momento da Palavra. Agora, na Rádio Evangélica Vida, uma palavra de esperança para a sua vida. Muito bem, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, bom dia. Chegamos a um momento especial. Um momento que paramos um pouco e vamos meditar na palavra de Deus. Neste dia maravilhoso, nesta manhã de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas, nesta mais oportunidade de viver, o Senhor tem falado algo grandioso ao nosso coração. Baseado no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão e disse: não chores. Isso mesmo. Que palavra de Deus. Essa é uma passagem conhecida nossa, uma passagem em que trata ali da história do filho da viúva de Naim. Chega Jesus, um pouco depois ele vai à cidade de Naim, ele passa por lá e é um grande discípulos, muitas multidões, e ele se depara perto da porta da cidade com uma caminhada fúnebre. Momento de tristeza, momento de pesar, momento em que as esperanças parecem se findar. Aquela mulher viúva não tinha mais o esposo, agora estava indo sepultar o seu filho, e em que a Bíblia relata ser o seu único filho. E aí a gente para imaginar esta cena dolorosa, essa cena difícil, esse momento tão angustiante na vida daquela mulher. Só que a melhor coisa que aconteceu foi que Jesus a viu. O texto começa dizendo, no versículo 13, dizendo, e vendo-a, é a melhor coisa, irmãos, que temos é que o nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso Senhor, ele tem olhos como chamas de fogo. Ele está vendo. Ele consegue enxergar. E ele consegue enxergar não somente o que todos conseguem ver. Essa cena é dolorosa para mim, que consigo olhar com os meus olhos naturais de forma aparente a tristeza, o semblante, o olhar. E a gente muitas das vezes se depara com situações que a gente só faz dizer: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Chegue Jesus com socorro, e a gente não tem o que fazer. A gente fica um pouco de mãos atadas diante de situações adversas da nossa vida. Mas Jesus, ele enxerga o que é aparente e enxerga o que está lá no profundo do coração. Ele viu o cenário de dor, ele viu o cenário de angústia, mas ele viu também os pensamentos daquela mulher, levando o seu único filho, já viúva, em que as esperanças estavam totalmente devastadas, em que não tinha mais socorro. E como seria a sua vida? Para que viver? Talvez ela pudesse ter pensado assim: para que viver agora? Qual é o sentido da vida? Quantas pessoas têm perguntado isso? Quantas pessoas têm passado por depressão, por ansiedade, por questões e dito: meu Deus, para que viver diante desse contexto? Diante de situações tão adversas,
diante de momentos tão angustiantes. A Bíblia diz que Jesus, quando a vê, enxerga esse cenário, mas a Bíblia diz que o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Além de termos um Deus, um Senhor, que Ele consegue enxergar o profundo e o escondido, Ele também é um Deus de amor. Ele também é um Deus de íntima compaixão, de grande misericórdia, de favor, de graça. E Ele faz, irmãos, porque a compaixão tem isso. Ela não é simplesmente um sentimento que nos leva ao pesar, à reflexão, mas a compaixão é um sentimento que nos leva à ação, a fazer, a promover algo que causa melhoria, que cause consolo, que cause refrigério, que aí chega Jesus, aleluia, no momento daquela caminhada triste. No momento daquele desafio, daquelas perguntas, chega Jesus e interrompe, aleluia, aquela caminhada. De uma forma profética, eu quero dizer para a sua vida, eu quero dizer que Jesus, Ele está enxergando, Ele está visualizando, Ele está dentro aí dos seus pensamentos, olhando, vendo, aleluia, Ele está olhando, analisando, observando, mas Ele também está se movendo de íntima compaixão. Ele enxerga e age, ele enxerga e faz. Quando ninguém pode fazer, como eu já falei anteriormente, quando o homem fica de mãos atadas diante de certas circunstâncias, chega Jesus, aleluia, aquele que pode, aquele que fala, aquele que ordena, aquele que chega em momentos de grande dificuldade e olha para mim, olha para você, olha para a nossa situação, olha para o nosso caminhar e diz, não chores. Eu fico impressionante porque quem pode dizer para uma mulher que é viúva, que leva o seu único filho, quem pode dizer? A ciência, a psicologia, a psiquiatria, a neurociência, a tantas outras, o serviço social, chega e diz, não diga isso. Eles dizem, não, deixe viver o luto, deixe viver, porque é necessário para o ser humano. Ele chega a dizer, não interrompa esse processo. É assim que diz a neurociência e não está errada nesse quesito. Só que existe um Senhor que Ele é acima da ciência, aleluia, que Ele é acima dos estudos, Ele é acima de toda a ordem humana. Ele chega e diz, não chorem. Sabe por quê? Porque ninguém pode consolar, mas Ele pode, aleluia. Ninguém pode fazer, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ninguém pode intervir, mas o Senhor chega, intervir, traz um decreto, traz uma ordem, porque Ele muda, Ele transforma o cenário. Que homem poderia ressuscitar aquele filho? Que médico, que neurocientista, que psicólogo poderia ressuscitar aquele filho, aquela esperança, a alegria de viver novamente? Só que chega Jesus de Nazaré, Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Chega Jesus e diz, mulher, não chores, não chores mais. Acabou o sofrimento, acabou, aleluia, o momento da agonia, acabou o desespero, acabou a falta de fé, a falta de esperança. Chegou Jesus, aleluia, para mudar o curso da história. Chegou Jesus e transformou aquele pranto em festa. E aí, diante desse contexto, a palavra de Deus que eu tenho para a sua vida, a palavra profética para este dia é, não chores mais. Suelen tem autoridade para dizer isso? Jesus de Nazaré
pode falar isto para você nesta manhã. Ele é poderoso para mudar este cenário de tristeza, de angústia, de agonia, de falta de esperança, de nenhuma perspectiva. Ele é aquele que transforma este ambiente e diz: eu trago vida, eu trago restauração, eu trago sonhos de volta, eu restituo sobre sua vida e vai dar tudo certo. Você vai caminhar, aleluia, enxugando estas lágrimas. Bendito seja o nome do Senhor. Tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que toca no esquife. Tem um Deus que diz para o menino: levanta-te, aleluia. Tem um Deus que te dá de volta, que restabelece, aleluia, o motivo de sorrir. Confie no Senhor. Confie no Deus que faz. Confie no Deus que age. Confie que Ele hoje, neste momento maravilhoso, está sobre sua vida, dando uma ordem. E a ordem é: haverá bonança, haverá alegria, haverá, aleluia, festa. Porque não chores. Irmãos, este Deus é tão bom. Tem um hino que diz assim, Ele não gosta do nosso sofrimento. Ele sente quando nos vê tristes. Ele não aflige o seu povo porque quer, porque ama afligir, não. Mas ele foi afligido, aleluia, por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele mudou, ele pegou a carga sobre si e disse: no lugar da tristeza, a tristeza foi lá na cruz do Calvário, para que você hoje pudesse viver feliz. O Senhor quer lhe dar vida e vida em abundância. O Senhor muda este quadro, este plano, este curso, muda essa trajetória. A mulher que estava levando o filho, aleluia, para o cemitério, ela volta com o filho para uma grande festa na sua casa. Você que estava vendo, que estava caminhando, aleluia, para o fim, para sepultar as esperanças, para não ter mais nenhum motivo de viver. Assim diz o Senhor para você, aleluia, não chores, há esperança, há sim alegria, há sim a bonança de Deus para o seu coração, para a sua vida. Nesta manhã, eu pergunto, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, não chores mais. O Senhor, neste momento, te dará a paz que você precisa. Ele te abraça como ninguém. Ele enxerga, aleluia, os desafios que você tem enfrentado e se move de íntima compaixão. Segure essa palavra. Que Deus te abençoe. Que fique sobre a sua vida a bênção de Deus e o nome do Senhor Jesus seja glorificado em seu viver. Bom dia para você, uma ótima manhã, que Deus te abençoe.